A tabela periódica moderna reúne todas as possíveis combinações de prótons, nêutrons e elétrons que compõem o nosso mundo, ou seja, todos os elementos químicos conhecidos e que podem ser compreendidos como os blocos de construção dos materiais constituintes do universo. Mas o mais interessante é que a tabela não é apenas uma lista aleatória contendo todos esses elementos. Sua organização traz informações importantes, indicando comportamentos e características de cada elemento, do tamanho atômico, passando pela densidade, abundância, até a forma de interação dos elementos entre si. A localização dos elementos na tabela periódica é extremamente importante devido às tendências das propriedades químicas em grupos e linhas. E essas tendências indicam que as propriedades de um elemento podem ser previstas com base em sua localização na tabela. Por exemplo, é possível afirmar que lítio e sódio, berílio e magnésio, neônio e argônio compartilham certas semelhanças em suas propriedades químicas, dadas suas respectivas posições na tabela. E embora a fórmula da tabela periódica possa parecer irregular, Ela reflete muito bem a maneira com que os elétrons orbitam em torno dos núcleos atômicos, indicando quantos elétrons estão nas proximidades e como eles se encontram distribuídos nos níveis e subníveis. A criação da tabela é acreditada ao químico russo Dmitry Mendeleev em 1869, embora os cientistas já brincassem com a elaboração de tabelas rudimentares há um bom tempo. Entretanto, foi Dmitry que estabeleceu o que hoje chamamos de lei periódica, tendências específicas que ocorriam quando os elementos eram listados em ordem crescente de massa atômica. Essa constatação de propriedades como função da massa foi praticamente acidental. Dmitri estava escrevendo um livro sobre os elementos até então conhecidos, aproximadamente 60, e anotou todas as suas propriedades em fichas. Trabalhando com essas fichas, ele percebeu que, organizando os elementos em termos da massa, determinadas propriedades passavam a se repetir, ou seja, elas eram periódicas. Assim, ele adotou uma nova disposição dos elementos e deixou lacunas onde sentiu que elementos desconhecidos poderiam estar, até mesmo prevendo alguns de seus atributos. Por exemplo, o germânio era ainda desconhecido, mas ele conseguiu prever sua existência e suas respectivas propriedades, de tal modo que, quando o elemento foi descoberto, percebeu-se que as propriedades eram realmente bem próximas ao que havia sido proposto. No entanto, foi preciso ainda algum tempo até os químicos se darem conta de que a verdadeira ordem dos elementos não era ditada pela massa atômica, mas pelo número de prótons no núcleo de um elemento. Em 1913, pouco após Rutherford propor seu modelo atômico, Moseley desenvolveu o conceito de números atômicos, o que ajudou a esclarecer algumas falhas das tabelas anteriores, identificando corretamente as lacunas existentes e abrindo caminho para a descoberta de novos elementos. A atual classificação periódica fundamenta-se, pois, na lei da periodicidade dos números atômicos de Moseley. E, de fato, muitas propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas dos seus números atômicos. Por isso, os elementos estão dispostos em ordem crescente de números atômicos, organizados em 7 períodos e 18 grupos. Os períodos são formados pelas linhas horizontais da tabela. Os átomos dos elementos de um mesmo período têm o mesmo número de camadas eletrônicas, que coincide com o número do período. Sendo assim, cada elemento na linha superior, ou seja, o primeiro período, tem uma única camada disponível para seus elétrons. Todos os elementos da segunda linha, ou segundo período, têm duas camadas para seus elétrons, e conforme você vai descendo na tabela, cada linha adiciona uma camada. Portanto, os 7 períodos da tabela sugerem que há no máximo 7 camadas de elétrons. Enquanto os períodos são as linhas horizontais, os grupos são as linhas verticais. E, na verdade, o grupo é que é considerado, vamos dizer, a forma mais significativa de classificação, por reunir elementos com propriedades muito semelhantes. Os elementos, em cada grupo, têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Por exemplo, cada elemento na primeira coluna, ou grupo 1, tem um elétron em sua camada externa.
Cada elemento na segunda coluna, grupo 2, tem 2 elétrons na camada mais externa, e assim por diante. Esses elétrons externos também são chamados de elétrons de valência, e são os elétrons envolvidos nas ligações químicas com outros elementos. Logo, as tendências dentro dos grupos são explicadas pela configuração eletrônica comum em suas camadas de valência. Existem grupos que recebem nomes especiais, a exemplo dos metais alcalinos, grupo 1A, metais alcalino-terrosos, grupo 2A, os halogênios, lá no grupo 7 ou 17, e os gases nobres. Mas há também o grupo do boro, carbônio, nitrogênio, enfim. Tradicionalmente, os elementos costumam ser classificados em metais, ametais ou não metais, semimetais e gases nobres. O hidrogênio é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. Ele é colocado junto à família 1A da tabela periódica, dada sua distribuição eletrônica, que apresenta o mesmo subnível mais energético que todos os elementos dessa família, um S1. Mas isso acontece porque o hidrogênio apresenta apenas um único elétron. Na prática, ele não reflete as mesmas características ou propriedades do grupo. Os metais são a maioria dos elementos da tabela, são bons condutores de eletricidade e calor, maleáveis e dúcteis, possuem brilho metálico característico e apresentam-se no estado sólido, à exceção do mercúrio. Os não metais são os mais abundantes na natureza, e ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, são mais quebradiços e não possuem o brilho característico. Além disso, têm uma tendência maior à formação de ânions, ao passo que os metais formam mais cátions. Os semimetais, via de regra, apresentam semelhanças ou propriedades intermediárias entre metais e ametais. E os gases nobres têm como principal característica, como todos sabemos, sua grande estabilidade. Do ponto de vista químico, isso reflete uma pequena capacidade de se combinar com outros elementos, particularidade que muitas vezes é referenciada como inércia química. A classificação dos elementos também pode ser feita de acordo com sua configuração eletrônica. Segundo esse critério, temos elementos representativos ou normais e elementos de transição, que se subdividem em dois grupos: transição simples ou externa e transição interna. Elementos representativos são os elementos que apresentam como subnível mais energético os subníveis S ou P. Apresentam camadas internas com os subníveis completos e o número da família a que pertencem é igual ao número de elétrons na camada de valência, com exceção do gás nobre hélio, que apresenta 2 elétrons apenas. Elementos de transição externa são os que se encontram mais visíveis no centro da tabela. Seus elétrons mais energéticos ficam no subnível D incompleto. Já os elementos de transição interna são os elementos da série dos lantanídeos e actinídeos, pertencentes à família 3 da tabela, com os lantanídeos no sexto período e os actinídeos no sétimo período. Os seus elétrons mais energéticos localizam-se no subnível F incompleto. E não confundir, pessoal, o subnível mais energético com a camada mais externa. Como já estamos falando de camadas e níveis, é interessante relembrar que as camadas ou níveis de energia são formadas por esses subníveis, S, P, D e F, de modo que a camada K é formada pelo subnível S, a camada L pelos subníveis S e P, M pelos subníveis S, P e D, e assim segue. Cada subnível pode acomodar um número máximo de elétrons, 2, 6, 10 e 14 respectivamente, o que nos leva ao diagrama das diagonais ou diagrama de Pauling, que nos auxilia no processo de distribuição eletrônica por camadas e que, por sua vez, nos permite identificar a localização do elemento na tabela. Por exemplo, o número do período em que o elemento se encontra corresponde ao número da camada de valência. Então, nestes exemplos, todos os elementos estão situados no terceiro período da tabela periódica. Outro aspecto importante a ser considerado para a localização de um dado elemento é que a soma dos elétrons no último nível
nos fornece exatamente a família do elemento. Por exemplo, para o elemento de número atômico 16, que é o enxofre, temos que a configuração eletrônica termina em 3s2, 3p4. Logo, está localizado no terceiro período da tabela, na terceira linha horizontal, contando a partir da linha em que está situado o hidrogênio. Além disso, o elemento pertence ao grupo 6, ou seja, é um calcogênio, já que a soma dos elétrons nos subníveis sp, da última camada, fornece o valor 6. Já para o elemento com número atômico 35, a camada mais externa identificada pela distribuição eletrônica é a camada número 4. E o grupo a que pertence, somando os elétrons dessa camada, é o 7A. Portanto, o elemento é um halogênio. Partindo dessas informações e fazendo a busca na tabela, o elemento correspondente será o bromo. Aqui nós encerramos essa primeira parte introdutória à tabela periódica. Vejam os exercícios relacionados na lista de exercícios que está na descrição do vídeo.